Bem, pessoal, vamos iniciando mais uma videoaula sobre a linguagem de programação C#. Essa videoaula de número 02. Nessa videoaula a gente vai estar vendo sobre o Garbage Collection. Vamos estar vendo também sobre constantes, sobre comentários, sobre os tipos de dados por referência, e as variáveis de referência, que é o assunto principal da nossa videoaula, sobre casting, boxing e unboxing. Sobre o Garbage Collection, pessoal, percebam o seguinte: quando a gente cria um objeto, ou a gente usa uma variável de referência, o conteúdo dessa variável, desse objeto, vai para o heap, que é aquela área de memória reservada, né? Representada aqui por esses gráficos. A gente tem aqui, antes da ação do nosso Garbage Collection, a gente percebe que existem objetos ativos, né? Ou seja, em execução. E a gente também tem objetos que já perderam a sua vida útil, né? Ou seja, eles já executaram o seu código e já estão fora de escopo, né? Depois da ação do Garbage Collection, né, a gente tem apenas os objetos ativos e os valores sendo usados aqui na memória ainda. O restante, que não estava sendo utilizado, ele tem o seu espaço liberado para uso de outra variável, de outro objeto, né? Então é assim que o Garbage Collection funciona, de forma automática. Ele faz a manutenção do heap, que é essa área de memória reservada. Sobre as constantes da linguagem C#, a gente tem aqui o que basicamente define essa palavrinha que const, né? Diz de um dado que não pode ter o seu valor alterado, né? Então, se você tem um dado que não pode ser alterado, você usa uma constante. Aqui a gente tem um exemplo da constante π, né? 3.14 aqui e vai embora, né? Então, esse é o valor de π, é um valor que não pode ser alterado, né? Em se tratando de comentários, a gente tem basicamente dois tipos de comentários. A gente tem um comentário de linha, definido por essa barra, né? Então, tudo que tiver depois da barra até o fim da linha não é compilado, ou seja, não tem execução nenhuma dentro do nosso código. E a gente tem também um comentário de bloco, comentário de linhas múltiplas, né? Que é definido pela barra asterisco, e a gente finaliza ele com asterisco barra. O que tiver compreendido nesse entremeio não será também executado, não terá execução. O alvo da nossa videoaula de hoje, que são as variáveis de referência, a gente tem como exemplos disso os objetos, delegates, interfaces e o tipo string também, né, que é um tipo especial para você trabalhar com textos na linguagem C#, né? Ele também é tratado como uma variável de referência. Aqui a gente tem um exemplo, né, da variável, como funcionam as variáveis de referência, né, e também como funciona o nosso Garbage Collection, novamente. Aqui eu tenho uma variável inteira, né, um int x igual a 10, e aqui eu tenho uma representação da memória e o valor 1010, que seria o valor binário de 10, né, 0001010, né. A gente tem então o valor 10 dentro da stack, ou seja, da região de memória propriamente dita. Se eu disser que x é igual a 8, esse 10 é removido da stack e entra em cena o valor do decimal 8, ok? Aqui eu tenho uma variável de referência, ou seja, eu tenho uma string str igual a aula 02 C#. Na memória eu tenho uma referência, aqui definida por ref, né, um ponteiro. Ele está apontando para onde? Para o heap, né? Ou seja, esse valor de str aqui, o valor dessa variável, está no heap e não na memória propriamente dita. Na memória eu tenho um apontamento, um ponteiro que está levando ao heap, ao dado que está no heap. Se eu fizer o mesmo exemplo ali de cima, pegar str e dizer que str é igual a uma outra string, sei lá, um nome, se eu disser que str é igual a Juvenal, então esse ref vai apontar para Juvenal, que está aqui no heap, né? Esse aula 02 vai continuar aqui, até que o Garbage Collection venha aqui e faça o seu trabalho, ou seja, libere esse valor alocado aqui para ser alocado para uma outra variável, por um outro objeto, né?
uma vez que esse ref vai estar apontando para o novo valor que é juvenal. Falando sobre casting, a gente tem basicamente dois tipos de casting. A gente tem um casting implícito, demonstrado aqui nesse primeiro exemplo. Eu tenho um int x igual a 10 e tenho um int d igual a x, ou seja, é um casting implícito. O próprio programa está se carregando disso, né? Não tem nada demais aqui, né? Apenas uma passagem de valores aqui. E aqui eu tenho um outro exemplo de casting, né? Eu tenho que int i é igual a int, entre parênteses, 3.5. A gente viu na videoaula passada que 3.5, da forma como está representado aqui, ele é um double, né? Ou seja, um dobro. Né? Então ele não pode ser armazenado em um int. A quantidade de memória para armazenar um double é maior do que para armazenar um int, então não vai dar certo. Então eu faço um casting, né? Dessa forma eu vou estar conseguindo armazenar esse valor na variável i. Só que tem um detalhe, ele só armazena a parte inteira desse valor. No caso, ele vai armazenar apenas o 3 na variável i. Ok? E falando sobre boxing e unboxing, ele é encontrado quando usamos classes projetadas para uso com objetos. Um exemplo disso é quando a gente tem um ArrayList, que é uma classe projetada para ser utilizada com objetos, e a gente armazena nesse ArrayList, né, valores inteiros, por exemplo. Né? Então, quando a gente insere esses valores inteiros nesse ArrayList, a gente tem o boxing, né? E quando a gente retorna esses valores para uma variável, ou seja, a gente extrai esses valores de dentro do ArrayList, recuperando esses valores, a gente tem o unboxing, ok? Vamos então para a nossa prática aqui, ok? Então já tem aqui a nossa solução de hoje criada, ok? Já expliquei como é que faz isso na videoaula passada. Eu inseri aqui o using system.collections para a gente poder trabalhar daqui a pouco com ArrayList. E já vou colocar nosso console.writeLine aqui para a gente poder ir vendo o que está acontecendo, o que a gente está fazendo, ok? Vou também já colocar um título aqui para poder ficar mais definida a nossa aula. Então, variáveis de referência, né? Ok? Então eu tenho variáveis de referência. Eu vou colocar aqui a nossa constante π, né? Constante double π igual a 3.1415, por aí vai, ok? Então tem aqui a constante π. Vamos lá, fazer um exemplo aqui, ver se vai imprimir o nosso π, né? Vamos lá, imprimir o nosso π. Agora, gente, percebam que uma constante não pode ter seu valor alterado. Se eu tiver aqui int x, se eu disser aqui que π é igual a 7, por exemplo, né? Eu vou estar alterando o valor de π, correto? Uma vez que é uma variável do tipo primitivo aqui, né? Eu não tenho uma variável de referência aqui. Então o que vai acontecer? Provavelmente eu vou ter um erro aqui na hora de eu executar esse código. Olha lá. Perceba que ele diz aqui que eu tenho que, para inserir esse valor, eu tenho que ter do lado de cá uma variável, uma propriedade ou algum outro tipo de dado que possa armazenar esse valor. Ou seja, π já não pode ser mais utilizado para essa finalidade, né? Porque ele é uma constante. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com o nosso casting agora, né? Então, tem aqui int x igual a 10, por exemplo. Vamos lá. X igual a 10. Se eu tiver aqui int v igual a x, eu tenho, vamos usar nosso comentário aqui, ó, um casting implícito, né? Ou seja, por que o casting implícito? Porque o próprio programa está se encarregando disso, eu não tenho que fazer isso manualmente, né? Agora, se eu tiver aqui o seguinte, int y, né, igual a 3.6, por exemplo, né, ou 36, que eu estava colocando ali a ponto 4, perceba que eu vou ter um erro aqui, né? Que ele fala que não pode converter double para int, né? Então, se eu colocar aqui essa palavrinha, perceba que o erro já some. Ou seja, eu tenho o nosso valor convertido para inteiro, mas só a parte inteira. Eu não posso converter, né, o restante. Eu só posso pegar a parte inteira. Então, vamos aqui, né, fazer a impressão do nosso valor y ali e ver o que vai acontecer. Olha lá, perceba que eu não tenho mais
nenhum erro. Aqui deu um errinho aqui porque ele fala que a variável v foi instanciada, mas nunca é usada, né? Não tem problema não. Pode deixar ali quietinho, não tem problema não. Vou ter que comentar isso aqui para não ficar mais incomodando. Ok? Então aqui eu tenho, nesse momento, um caching explícito, né? Que é um caching que eu defini, eu mesmo disse ao programa que eu queria fazer essa conversão. Ok? Só para a gente fazer mais um exemplo aqui, vamos falar sobre o nosso boxing e unboxing agora, né? Vou colocar aqui um comentário de bloco só para vocês verem como é que funciona. Então tem aqui, ó, posso ver aqui. Perceba que se eu colocar a barrinha aqui, ó, não vai funcionar, tá vendo? Continuou cinzento aqui para baixo. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que voltar aqui, ó, e colocar a barrinha lá. Aí eu já tenho, vou colocar aqui, ó, boxing e unboxing, né? Então, ou seja, eu tenho ali nosso comentário de bloco. Arraylist AR igual a new arraylist. Eu vou falar que a r.add não precisa a gente ficar preocupado com esses métodos, arraylist, adicionar itens a um arraylist, como você saber a quantidade de itens que existem nesse arraylist, porque isso vai ser tratado em uma aula futura, ok? Por enquanto, o que a gente vai fazer é só ver os conceitos de constantes, o caching, o boxing, unboxing e o garbage collector que a gente já viu há pouco. Ok, então eu vou armazenar aqui dentro o valor de x ali, que já tem um valor ali dentro, tem ali o valor de x que é 10. Então eu vou recuperar esse valor. Vou dizer aqui que int y é igual a r na posição 0, ok? Então se eu fizer apenas isso, ele provavelmente vai me dar um erro, né? Coloquei y, já foi definido aqui, então vou colocar uma outra variável z aqui. Aqui, perceba que ele tem um erro. Ele fala que não pode converter um tipo objeto para int. Lembra que eu falei que ocorre quando você tem uma classe usada para ser tratada com objetos e você armazena algum valor aí dentro e você quer recuperar esse valor depois, né? Então o que eu tenho que fazer? O nosso caching, né? Fazendo o caching aqui, eu posso vir aqui e imprimir esse valor perfeitamente, sem maiores problemas, né? Olha lá, então, ó, tem aqui o nosso Z aqui. Se eu mandar executar esse código, perceba que o nosso 10 apareceu ali. Ok, pessoal? Bem, por hoje é só. A gente viu aqui mais alguns conceitos da linguagem C#. Próxima videoaula trabalhar um pouco mais com a prática. Vou deixar na descrição do vídeo alguns links para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Ok? Por hoje é só, pessoal. Então, até a próxima.